irmãs, graça e paz. Nossa mensagem de hoje é uma continuação do que nós começamos a falar na mensagem de sábado passado, sobre o tema da dor, porque é um tema que sempre me interessou e eu também tive já algumas experiências e vivências e compartilhamentos que me fizeram também compreender um pouco melhor essa temática. Na mensagem de sábado passado, eu citei uma frase de um colega meu de curso do Instituto Haggai, um indiano, que ele, na visão dele, que eu acho que é uma visão espiritual acertada, você tem 3 tipos de dor. A dor auto-infligida, que é a dor que você sofre pelas suas escolhas equivocadas, a dor causada pelo diabo, e a terceira é aquela dor que Deus permite que passemos por ela para cumprir um objetivo que só é do conhecimento dele, normalmente. Nós já falamos sobre os primeiros 2 tipos, então o nosso foco hoje é falar sobre a dor que Deus permite que nós soframos. Mesmo dentro dessa categoria, nós que somos cristãos e fundamentados na palavra de Deus, nós vamos depois falar de alguns textos, devemos reconhecer que ainda existem 2 possíveis divisões. A primeira é uma correção de Deus como pai a seus filhos e filhas pela ocorrência de alguma falta, isto é, uma consequência de uma certa maneira para alguém que já vive debaixo da graça, da dor não motivada pelo pecado pessoal. Talvez o texto mais esclarecedor que nós temos nas Escrituras sobre a correção de Deus seja o texto de Hebreus 12. Eu vou aqui citar esse texto, que se encontra em Hebreus capítulo 12, os versos de 5 até o verso 11. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Pois bem, para aqueles que têm o discernimento do Espírito, nós sabemos que alguma coisa que nós passamos, alguma experiência que a gente pode reputar de dor, ela é para o nosso bem, para nos levar a um caminho mais próximo de Deus. Não necessariamente um pecado, mas uma vez alguma característica da sua vida que precisa ser tratada. E o resultado dessa correção é uma vida, é uma libertação e, em última análise, a libertação da própria dor. Mas agora a gente precisa entrar no tema mais delicado, e difícil de compreender. É reconhecer que em muitas situações não teremos uma explicação espiritual para muitas das dores que experimentamos ou vemos ao nosso redor. Então, eu vou retomar a história narrada pelo colega indiano lá do Instituto Haggai, que nós estávamos caminhando por um bairro, onde ficava o Instituto, no momento de folga. E depois dessa conversa, eu fiquei sabendo por outra pessoa, possivelmente também indiano, que aquele que falou sobre a dor, ele era um alto oficial da Polícia Federal Indiana e que era membro de uma força de elite responsável pela segurança do primeiro-ministro indiano na época. Pois bem, houve um ministro indiano chamado Rajiv Gandhi. Esse meu colega era membro da guarda pessoal dele, e esse primeiro-ministro sofreu um atentado e foi morto por um atentado de alguma
algumas pessoas de uma etnia ligadas à sua própria guarda pessoal. E essa bomba que explodiu matou vários integrantes da sua guarda pessoal também. Inclusive, esse meu colega foi atingido no corpo inteiro por fragmentos dessa bomba, passou vários dias ou meses, talvez, não me lembro o corpo certo, no hospital, e depois disso se recuperou totalmente, sem nenhuma cicatriz visível, pelo menos no rosto, nas partes descobertas. Mas o mais interessante é que esse meu colega indiano, também não teve nenhuma cicatriz na alma. Pelo contrário, ele era uma pessoa muito alegre e falante, ele é uma pessoa como muitos indianos. Demonstrava ter um grande discernimento espiritual e uma facilidade enorme de compartilhar a sua fé. E aí, trazendo para o nosso momento atual, nós não podemos dizer que a pandemia atual que nós vivemos, com todos os seus desdobramentos, seja uma ação causada pelo diabo ou consequência de um pecado pessoal, porque não se aplica nesse caso. Então, nós não temos um discernimento claro por que isso está nos acontecendo e os desdobramentos que nós citamos, né? De dor, de perda, de sofrimento, de angústias que isso causa. Então, para finalizar, nós podemos dizer que a dor é um sintoma de que algo está errado. Não adianta negar a dor, né? Ou simplesmente tomar um paliativo. Existem muitas drogas, né? Listas e ilícitas para dar um alívio à dor, mas elas são apenas fugas da realidade da dor. Nós citamos, né? Eu vou repetir aqui, se alguém está com dor de dente, ele pode ter um alívio temporário tomando o analgésico, mas só vai se libertar da dor se for o dentista e fizer o tratamento adequado para a sua condição. De modo similar, nós precisamos dar o devido valor à dor que nós vivenciamos. Seja uma dor de natureza física, emocional ou espiritual, é preciso buscar a origem, reconhecer onde temos falhado, se temos falhado eventualmente, e buscarmos o arrependimento, se for este o caso, né, de um pecado não confessado, algum aspecto da nossa vida que precisa ser melhorado. Em qualquer situação, a solução é permitir a ação completa de Deus e buscar o tratamento no único que tem as palavras de cura e libertação, que é Jesus. Que a graça de Deus nos ilumine a buscar a sua presença todos os dias, seja para a súplica ou ações de graça pelos livramentos já alcançados. Amém. Irmãos, eu vou terminar citando uma parte de um hino muito antigo que nós cantávamos na igreja, que dizia, num de seus versos, não há dor que seja sem divino fim. Faça, ó Deus, que a igreja compreenda assim. Então, não vamos ter explicações lógicas, não vamos achar explicação para tudo, mas pela fé nós podemos passar pela experiência de dor e sair fortalecidos, melhores no final desse processo do que quando entramos nele. Eu gostaria de terminar com uma oração. Pai de amor, Pai que nos orienta, nos guarda, mas também nos disciplina, dê a cada um de nós o discernimento espiritual no enfrentamento das suas dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que o Senhor possa nos consolar, nos mostrar a direção que devemos seguir e as atitudes necessárias para superar essa dor. Que a tua igreja possa compreender que não há dor que não seja para um objetivo que nos conduza a uma vida melhor. No nome de Cristo oramos. Amém.